a primeira ministração que eu fiz, né, quando o pastor me chamou para ministrar, não sei se foi o pastor, se foi a Cristiane, e eu ministrei sobre que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. E se você for pensar nisso, se você for às vezes perto, se você já teve essa experiência ou já viu isso na televisão, se você está perto de uma catarata de águas, para você se comunicar com outra pessoa, você tem que praticamente gritar. Por quê? Porque o barulho das águas, das muitas águas, são tão mais altas do que as vozes que nós temos que gritar. E por que eu estou te dizendo isso nessa noite? Para que a voz do Senhor hoje, na sua vida, ela seja muito mais alta do que as vozes humanas que às vezes estão ao seu redor. Amém? Se há palavras na sua vida, se você veio aqui e tem sido bombardeado por palavras ruins de pessoas perto de você, lembre-se sempre que a voz do Senhor, ela é como o som de muitas águas. Então ela vai ser tão alto que você não vai ouvir as palavras que não são bênção para você, mas só vai ouvir o Senhor, que tem só palavras de bênçãos para você. Amém? E o que eu vou falar hoje para você é algo que tem que ser diariamente plantado nas nossas vidas. Não é algo fácil, mas é algo que o Senhor, Ele quer das nossas vidas. Antes de ministrar, eu aprendi que antes de a gente ministrar qualquer coisa, nós temos que viver essa palavra. E eu tenho passado por momentos que eu tenho que lembrar dessa palavra todos os dias, se não todas as horas. Eu não sei se você sabe da minha história, mas eu sou pastora, mas eu não pastoreio em tempo integral. Eu sou formada em Direito e há 4 anos eu decidi parar de trabalhar para estudar para concurso. Então eu estudo para concurso de manhã, de tarde, de noite, de madrugada praticamente. E a minha vida é muito corrida por conta disso. Eu vivo o meu tempo praticamente dentro de uma biblioteca. E por conta dessa vivência que eu tenho, é por isso que essa palavra ela precisa ser ministrada na minha vida todos os dias. E há muito tempo atrás o Senhor ministrou isso ao meu coração. E eu tive a oportunidade de ministrar recentemente ali na Batista da Graça, e foi a palavra que me veio que eu deveria ministrar, porque é algo que eu sei que não só eu preciso, mas nós precisamos pelo dia a dia que nós vivemos hoje. Se você for pensar hoje, nós temos a vida muito corrida, né? Às vezes a gente acorda correndo, faz as coisas correndo, tem que trabalhar, tem que arrumar a casa. O mundo de hoje tem nos requisitado isso. Fazermos muitas coisas ao mesmo tempo e nos dedicar a trabalho. Fora o trabalho, nós temos que dedicar à família. Então, nós temos vivido tempos muito corridos. Hoje nós já estamos no dia 22 de fevereiro. Parece que foi ontem que foi o Réveillon. Está passando muito correndo. E com o tempo está passando correndo, nós também, dia a dia, temos tantas coisas para fazer que a nossa rotina é bastante corrida também. E fruto disso, dessa correria, daquilo que o mundo tem nos imposto por causa do dia a dia, essa palavra é justamente para dizer sobre cansaço. Porque com essa correria de tantas coisas para fazer, eu não sei você, meu irmão, mas chega a noite, o que é que você está? Cansado. Eu estou exausto. Eu falo que o Josafá, ele ouve muito isso de mim. Porque quando eu chego em casa, que é mais de 10 horas da noite, eu falo assim, nossa, eu estou tão exausta, eu estou tão cansada. Por quê? Porque o meu dia foi corrido. O meu dia foi cheio de coisas para fazer. Não sei se você tem essa sensação. E não sei se isso é só diariamente. Se você, esse ano de 2015, acabou 2014, você entrou 2015 pensando assim, nossa, eu estou exausta. Eu estou exausto.
Estou cansado. Está terminando fevereiro, começando março, e você está pensando, vou começar março cansado. E se você for ver nas nossas vidas, nós temos, arrumando a palavra, veio na minha mente, no meu coração, 3 cansaços que nós temos nas nossas vidas. Nós primeiro temos o cansaço físico, não temos? Se a gente dorme uma noite mal dormida, no outro dia, nós não somos nada. Eu lembro que quando eu me converti com 18 anos de idade, eu vinha para a igreja, a gente vinha para o culto de jovens, varava à noite, fazendo alguma coisa para a igreja. E quando nós éramos da IAD, tinha culto de manhã. Eu ministrava para crianças, 7 horas da manhã eu estava bem, pronta para ministrar para as crianças. Hoje, meu irmão, apesar de eu ter 15 anos, como diz o pastor, hoje não ter uma noite bem dormida quer dizer que eu vou ter um dia cansativo no outro dia. Então, às vezes você tem o cansaço físico por isso, por noites mal dormidas. Talvez você tenha esse cansaço porque você vai para a academia, malha, né, Regiane? Malha, chega em casa exausto. Camila corre 10 quilômetros, chega em casa às vezes com aquele pique mais cansada. O cansaço também pode vir através de doença. Nós, quando pegamos uma gripe, o que acontece? Um cansaço físico sem explicação. Então, nós temos esse cansaço que é natural. Nosso corpo, ele pede descanso. É natural. E fora esse descanso, esse cansaço físico, existe também o cansaço emocional. E o cansaço emocional, muitas vezes, vem de preocupações, talvez vem de frustrações que nós temos passado nas nossas vidas. Eu elenquei algumas coisas, né? Cansaço de lutar pelas coisas que acontecem na sua vida. Cansaço de persistir, por exemplo, para que seu marido mude. Um cansaço de tentar seu filho ser mais responsável. Um cansaço em não ter a atenção do seu marido. Cansaço por frustrações, cansaço dos problemas, cansaço de se preocupar. Então, nós temos um cansaço emocional, que não é um cansaço de corpo, mas é um cansaço de alma, é um cansaço de coração. Eu não sei você, mas há situações nas nossas vidas que faz nós termos esse cansaço. Às vezes eu estou lutando tanto por alguma coisa, buscando tanto alguma coisa, e essa coisa não vem na minha vida. A sensação é de que eu estou cansada de lutar. Cansada de ir atrás daquilo que eu desejo, de que eu planejei. Então, esse cansaço ele pode vir de frustrações mesmo que nós vivemos dia a dia. E aí vem aquele cansaço de forças, de coração, de alma. Então, nós temos esse segundo cansaço. E o terceiro cansaço é o cansaço espiritual. Nós temos o cansaço físico, nós temos o cansaço emocional e temos o cansaço espiritual. E esse cansaço espiritual vem por lutas, né? Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas são contra principados e potestades. Às vezes nós temos passado por situações espiritualmente que nos têm deixado cansados. De nós chegarmos para o Senhor e falar: Senhor, eu estou cansada de lutar contra isso. Às vezes contra o meu marido que não converte. Às vezes contra o meu filho que está envolvido em drogas. É luta espiritual. Então você pode estar envolvido num cansaço como esse. De buscar ao Senhor e às vezes, aparentemente, não ver resultado. Um cansaço espiritual. E falando isso para você, eu queria que você abrisse comigo em Mateus capítulo 11, versículo 28. Eu queria que você começasse a se analisar, que você começasse a pensar
e deixar o Espírito Santo falar com você sobre aquilo que vocês têm estado cansado hoje. Qual tem sido seu cansaço? É o físico? É o emocional? Ou é o espiritual? Deixa Deus falar com você nessa noite, amém? E aí em Mateus 11, 28, uma passagem muito conhecida nossa, o Senhor, sobre o cansaço, Ele nos faz um convite. E aí eu quero ler com você a primeira parte desse versículo. Em Mateus 11, 28, diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. O Senhor está dizendo para você: vinde a mim. Isso é um convite do Senhor. Na palavra Ele está dizendo: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. É um convite. Venha. O Senhor está falando: venha até mim. Você que está cansado fisicamente, venha até mim. Você que está cansado emocionalmente, venha até mim. Você que está cansado espiritualmente. O Senhor está te fazendo um convite hoje. E o cansaço, meus irmãos, ele vem e nos traz certos sentimentos, junto com o cansaço. E às vezes você está cansado, e aí o sentimento que vem ao seu coração é desânimo. Talvez o sentimento é de tristeza. Talvez o sentimento é de angústia. Mas eu vejo que o cansaço traz como maior consequência o sentimento de desistir. Quando nós estamos tão cansados, nossa atitude imediata é: ai, vou deixar isso de lado. Vou desistir. Porque eu estou exausta. Não vou lutar mais com isso, não. Não vou tentar mais com isso, não. Então, uma das coisas que eu vejo que a gente pode ser uma consequência do nosso cansaço, é a nossa desistência. Às vezes você está cansado às vezes do que está acontecendo no seu casamento. A primeira coisa que você pensa é em desistir. Às vezes você está lutando para conseguir algo e isso não acontece na sua vida. A primeira coisa: não é para mim. É o nosso pensamento: não está dando certo, é porque não é para mim. Com a vontade de desistir. E tem tantas outras coisas nas nossas vidas. Eu tenho as minhas, sei que você tem as suas, que quando vem esse cansaço, é natural a gente querer desistir. E se você está aqui hoje, está vivendo isso, o Senhor quer dizer para você: não desista. Não desista, não abra mão. Se eu te dei, se o sonho que você está tanto querendo foi eu que te dei, não desista. Não desista daquilo que Deus tem para você. Não deixe o cansaço vencer aquilo que Deus tem para você. E eu não estou dizendo que isso é fácil, meu irmão. Mas nós temos que crer que nada foge do controle das mãos do Senhor. Nós somos humanos. Esse pensamento é humano. Por isso que o pensamento do Senhor tem que ser mais alto do que esse pensamento humano nosso. Porque a palavra já diz que os pensamentos do Senhor, eles são muito, mas muito maiores do que os nossos. Então não desista, fruto do seu cansaço. Não deixa que as dificuldades, que é o cansaço, de qualquer forma que ele está vindo, fazer você desistir. E aí eu quero ir com você na palavra a respeito de uma mulher que é conhecida minha, que é conhecida sua, na palavra, que ela era para mim um dos motivos grandes para querer desistir. Ela com certeza estava tão cansada que ela poderia pensar que a opção que ela tinha era desistir. Então eu queria que você abrisse comigo aí, na palavra, em Lucas capítulo 8, versículo 40. Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa, porque sua filha única, de 12 anos, estava morrendo.
Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. Nisto chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela ficou por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. E logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e está apertando. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse: minha filha, você sarou, porque teve fé, vá em paz. Amém? Essa mulher aí, ela tinha quantos anos que ela tinha uma hemorragia? 12. Eu lendo essa palavra, né? Aqui não diz, mas eu querendo entender aquele momento, aquela situação dessa mulher. Você já imaginou uma mulher que tem hemorragia há 12 anos? Com tudo que eu falei para você agora no início, você acha que ela estava cansada? Porque se a gente for ver, naquele tempo, minha irmã e meu irmão, não tinha absorvente. Como que a gente pode pensar que ela estancava esse sangue? Com panos. Você já imaginou que, tendo hemorragia, ela deveria trocar esses panos mais de uma vez por dia? Você já imaginou que naquele tempo não tinha máquina de lavar? Que era na mão? E aí eu fico vendo que essa mulher, ela deveria estar cansada. Quanto é ruim nós hoje, que temos a estrutura que nós temos, e em vários médicos. Quando você vai num, vai no outro, vai num, vai no outro, para tentar descobrir o que é que tem, isso traz cansaço. Cansaço físico e cansaço emocional. E aí eu fico imaginando que ela usa esse pano e o cheiro. Qual deveria ser o odor dela? Não deveria cheirar nada bem. Fora que ela era excluída da sociedade por conta disso. Você já imaginou, você já parou para pensar o tanto que essa mulher deveria estar cansada? Eu e você, mulher que está aqui, sabemos que ficar menstruada 3, 4 dias já é estressante. O homem que está do lado, que não vive isso, já sabe que também é estressante. Você imagina 12 anos. 12 anos. Não é 12 horas, não é 12 dias. 12 anos. E eu fico imaginando que essa mulher, ela deveria estar cansada. Então, a primeira coisa que ela deveria pensar em fazer, eu vou desistir. Não procuro mais médicos, não procuro mais nada, não vou atrás de nada, porque já passaram-se 12 anos. Mas aí a gente vê que ela não desistiu. E ela foi atrás do único que poderia tirar esse cansaço dela. Então, se você está aqui hoje e eu não sei qual é o seu fluxo de sangue, eu não sei se é o seu casamento, não sei se são seus filhos, seu trabalho, sua saúde, qual tem sido o seu fluxo de sangue? O Senhor, Ele está aqui e Ele é poderoso para fazer a mesma coisa que Ele fez com aquela mulher. E estamos lá em Mateus: vinde a mim, todos que estão cansados. O Senhor está nos convidando essa noite para estarmos com Ele. E aí, quando a gente fala de cansaço, quando nós estamos cansados, quando estamos exaustos, o que a gente quer? Descansar, pastora Lucineide. Descansar. E aí eu quero que você volte lá comigo em Mateus. Lá em Mateus, como eu disse para vocês, o Senhor, Ele faz um convite. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Mas esse convite não vem sozinho, vem com uma
promessa. E essa promessa é: e eu vos darei descanso. O Senhor, Ele te faz o convite e já está te dando a promessa: e eu vos darei descanso. Eu não sei se você está precisando do descanso do Senhor. E da mesma forma como eu falei para você que existem os cansaços, existe o cansaço físico, o cansaço emocional e o cansaço espiritual. O Senhor, quando Ele fala: vinde a mim e eu vos darei descanso, Ele também tem um descanso físico, Ele também tem o descanso emocional e Ele também tem o descanso espiritual. E aí você pode perguntar para mim assim: e o descanso físico? O Senhor então tem um descanso físico para mim? Tem. O Senhor, Ele é tão perfeito que Ele fez nós termos necessidade de dormir. A gente pode até lutar, mas 2 horas da manhã a gente está cambaleando de sono. Podemos até lutar e ficar acordado, mas o natural do nosso corpo é querer dormir. E às vezes esse descanso, eu eletei algumas coisas assim, é o dormir, é às vezes ir para um lugar de massagem, alguém fazer uma massagem, relaxar. São esses tipos de descanso físico. Mas o Senhor, Ele nos deu este de dormir. Ele nos abençoou com este, porque Ele sabia da necessidade que nós tínhamos de recuperar as nossas forças. E Ele tem também o descanso emocional. E o descanso emocional, meus irmãos, não é como o descanso físico. O descanso físico, você deita na cama, em qualquer lugar e dorme. O descanso emocional do Senhor, Ele é de outra maneira. E eu queria que você abrisse comigo lá em Salmos 37. Diz a palavra assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. E no outro versículo diz: descansa no Senhor e espera nele. Amém? O descanso emocional é justamente o descansar no Senhor. E o descansar no Senhor é entregar. É entregar ao Senhor aquilo que são as nossas preocupações. É entregar as nossas frustrações, é descansar no Senhor. Não é apenas dormir, mas é orar ao Senhor em fé e entregar ao Senhor. Entregar de que você não dá conta, mas o Senhor dá. É entregar sabendo que você às vezes acha que você não é capaz, mas o Senhor te capacita. É descansar no Senhor. É colocar o seu coração na presença do Senhor e saber que nada foge ao controle das mãos do Senhor. Esse é o descanso que nós precisamos. Nós estamos falando falamos dos cansaços, estamos falando do descanso, mas o que eu quero me ater mais é esse descanso no Senhor. É o descanso de não nos preocuparmos, é o descanso de relaxarmos e saber que o Senhor vai fazer, que o mais Ele fará. Esperamos nele e Ele vai fazer. Porque nós sabemos que tem coisas que estão inacessíveis às nossas mãos. Mas as mãos do Senhor é poderosa para alcançar as coisas que nós não podemos alcançar. Então você precisa descansar no Senhor. Você precisa desse descanso emocional. Se hoje você está aqui, como eu disse no início, se você está preocupado com o seu casamento, com a sua profissão, com a sua empresa, com a sua saúde, o Senhor está dizendo: descansa em mim. Descansa em mim. Relaxa. Eu estou no controle. E a terceira, vindo do cansaço, tem que ter o descanso, é o descanso espiritual. E o descanso espiritual, meu irmão, não é mais nada do que a vida eterna. É sabermos que o Senhor está preparando um lugar para nós nos céus e lá nós viveremos com Ele. Então Ele também tem esse descanso para nós. E na verdade, o descanso emocional é para nós conseguirmos viver ainda nesse mundo o tempo que o Senhor ainda nos dá. Mas o descanso espiritual é algo que é o melhor que Ele tem reservado para nós. É o descanso especial que Ele tem para nós. Amém?
E aí eu queria que você abrisse aí a palavra comigo em Hebreus, no capítulo 4. E nesse capítulo nós vamos ver que o Senhor ele fala justamente de descanso, e eu quero ler isso com você. Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Pois assim como aquelas pessoas ouviram também, nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém ela não lhes fez nenhum bem, porque quando a ouviram, não a receberam com fé. Versículo 3. Portanto, nós, os que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus, como Ele mesmo disse. Eu fiquei irado e fiz esse juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele disse isso, embora o seu trabalho já tivesse terminado, desde o tempo em que havia criado o mundo. Versículo 4, pois a respeito do sétimo dia, está escrito o seguinte em alguma parte da Escritura Sagradas. No sétimo dia, Deus descansou de todo o trabalho que ele havia feito. E o mesmo assunto é repetido. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé e por isso não receberam esse descanso. Portanto, há outros que vão recebê-lo. A prova disso é que Deus marca outro dia, chamado hoje. Ele falou disso muitos anos depois, por meio de Davi, no trecho das Escrituras já citado. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Se Josué tivesse dado ao povo esse descanso, Deus não teria falado mais tarde a respeito de outro dia. Assim, ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso do Deus no sétimo dia. Porque quem receber o descanso que Deus prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Amém? Aí nessa passagem, o Senhor está se referindo a 2 descansos. O descanso do Antigo Testamento, que se referia à terra prometida, e o descanso, que é o que eu falei para vocês sobre a relação do espiritual, que é o descanso nos céus, que é o descanso daquilo que Deus tem para nós lá no céu. E o Senhor, quando eu estava lendo essa palavra, o Senhor, ele falou comigo, ao meu coração, de que o Senhor, nessa palavra, ele fala desses 2 descansos. Mas que Ele tem o descanso emocional para as nossas vidas enquanto nós estamos aqui. O povo lá atrás, eles não descansaram, porque não teimaram em entrar na terra prometida. Por isso ele fala que eles não entraram no descanso, que era a promessa. E o Senhor, Ele tem outra promessa para nós, que é descansarmos com Ele lá nos céus. E aí a própria palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele descansou. No sétimo dia, o Senhor descansou das obras que Ele tinha feito. E aí eu fico lembrando, quando o chefe faz alguma coisa, você pensa o quê? Se ele pode, eu posso. Se eu estou trabalhando, meu chefe faz, não. Se ele está com poder para fazer, eu também posso, porque eu estou abaixo. E aí eu vejo a mesma coisa que conosco e o Senhor. O Senhor, Ele descansou porque Ele sabia que precisava de descanso. E nós também precisamos descansar. Precisamos descansar, mas precisamos descansar nele. Precisamos crer que Ele é que está no controle de cada detalhe das nossas vidas. Amém? Eu fico vendo que nessa passagem, ele se refere justamente a essa questão da terra prometida. O povo que teve aquela dificuldade de ir para a terra prometida e não recebeu aquilo que Deus tinha para eles.
E aí eu fico olhando que a única coisa, o único impedimento, a única coisa que não fez o povo entrar na terra prometida foi o quê? Foram eles mesmos, pela incredulidade deles. Então, o único impedimento de mim, de você, entrar no descanso que o Senhor tem para você, em cada área da sua vida, é você mesmo, meu irmão. Ninguém vai impedir, você mesmo é que vai impedir de descansar. Por quê? Porque você não tendo fé, você não vai conseguir confiar de que Deus está no controle. Você não vai conseguir descansar no Senhor. Então, a única coisa que impede eu e você de descansarmos, descansar as nossas emoções, descansar as nossas preocupações, descansar as nossas frustrações no Senhor, é você mesmo. É a sua incredulidade. O povo lá atrás não entrou porque duvidou o tempo todo. E às vezes você não descansa porque você duvida o tempo todo se realmente Deus vai fazer. E o Senhor quer que você apague esse se da sua vida. Não é se Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa confiar para você entrar nesse descanso. Então eu não sei o que você tem vivido, meu irmão, mas o Senhor está te dizendo hoje, tire essa incredulidade, tire essa falta de fé e acredite que eu estou no controle e que para mim nada é impossível. Eu te falei aquilo que é impedimento para você entrar no descanso de confiar em Deus. Qual é o impedimento? Você. Por que você? Sua incredulidade. E aí eu quero te dizer 3 coisas que você precisa fazer para entrar nesse descanso. Eu te falei aquilo que você não deve fazer. Incredulidade. E agora eu vou te dizer 3 coisas para você fazer, para receber esse descanso. E aí eu quero trazer de volta aquela mulher do fluxo de sangue. Porque eu quero te dizer esses 3 pontos que você deve fazer para descansar no Senhor, porque foi aquela mulher que agiu desse jeito e nós também devemos agir. O primeiro ponto foi ir ao encontro de Jesus. É aceitar aquele convite lá de Mateus. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. A primeira coisa é ir ao Senhor. É ir a Jesus. Aquela mulher, com toda a dificuldade que ela poderia ter, com a doença que ela tinha, com a hemorragia que ela tinha, mesmo assim ela foi ao encontro de Jesus. E se você está aqui, você está dando o primeiro passo de vir ao encontro do Senhor. Mas você precisa buscá-lo, ouvir a palavra e buscá-lo. Ir ao encontro dele hoje é em oração. Ir ao encontro dele hoje é ler a palavra. Para você ter essa sensação de descansar e esperar no Senhor, ter o coração tranquilo de que o Senhor está no controle, você precisa buscá-lo. Você precisa ir ao encontro dele, como aquela mulher fez. E ela recebeu o que ela precisava de descanso. O Senhor deu para ela. A segunda coisa é fé. É o contrário do impedimento. É você ter fé. E fé, meu irmão, a palavra de Deus diz que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o Senhor, Ele quer que para você descansar, você precisa ter fé. Eu preciso descansar que lá no meu emprego tudo vai dar certo. Eu preciso descansar nisso. Tenha fé. Fé agrada a Deus. Passe a ouvir a palavra o tanto que você puder ouvir. Eu, por exemplo, no meu carro, eu tenho CD, é justamente porque o Senhor, Ele também fala comigo quando eu estou ouvindo um louvor. Você precisa ouvir a palavra.
Você precisa ouvir aquilo que pode encher o seu coração das certezas do que a palavra diz. Se a palavra diz que eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus, se lá na palavra está dizendo que nada é impossível para Deus, eu preciso ouvir isso para fazer o meu coração ficar cheio daquilo que eu sei que é promessa de Deus. Então você precisa ter fé. Aquela mulher teve fé. Imagina, um homem estava passando, estavam dizendo que esse homem fazia algo, e ela foi lá. Ela teve fé. Às vezes ela não conseguia enxergar nada, mas ela foi lá por fé. Amém? Então você precisa ir ao encontro do Senhor. E você precisa demonstrar que tem fé. Porque lá no final, o que o Senhor fala para essa mulher? A tua fé te curou. A tua fé te curou. Então a tua fé pode fazer as coisas acontecerem. Não porque você é o melhor, mas apesar de você, o Senhor Ele faz. É porque Ele te ama. É porque Ele me ama. Com todas as nossas falhas, Ele nos ama. E a terceira coisa que eu queria deixar com você é que a gente recebe o descanso quando existe um toque que toca o coração de Deus. Aquela mulher, ela não teve um toque normal. Ela teve um toque que tocou o coração de Jesus. Você já imaginou aquele mundo de gente passando e o Senhor dizer: olha, alguém me tocou. Até os discípulos falaram: olha, mas tem tanta gente encostando, tanta gente passando. Tipo, é impossível saber quem é. Só que o Senhor disse: saiu algo de mim. É porque o toque daquela mulher foi um toque de fé. Foi um toque que tocou o coração do Senhor. Foi um toque de humildade. Então o Senhor, Ele quer que nós venhamos à presença dEle. Temos fé que Ele faz e que Ele fará segundo a vontade dEle. E nós temos que aprender a tocá-lo de uma maneira diferente. Se a gente for pensar, um toque de mãe, um toque de pai, um toque de irmão é tão gostoso. É um toque diferente de uma pessoa na rua, porque existe amor. E o toque que o Senhor quer que você dê nele é um toque de amor. É um toque de reconhecimento de que foi Ele que fez tudo por você ali na cruz. É um toque de reconhecimento de que você sabe que sem Ele você não é absolutamente nada. O Senhor quer esse toque. E não um toque, eu sou. Não, um toque, Senhor, apesar de tudo, eu estou aqui. Então você precisa saber tocar no Senhor, no coração do Senhor. E aí esse descanso vai vir. E aí você pode estar pensando aqui comigo: Maria Elisa está falando sobre descanso. E eu não estou falando desse descanso que você tem que cruzar os braços e esperar o negócio acontecer. Não. O Senhor, Ele quer que você descanse fazendo a sua parte. No meu caso, meu irmão, eu só vou passar num concurso se eu estudar. O Senhor vai fazer. É Ele, inclusive, que vai fazer. Mas se eu não estudar, cruzar os braços, não. Vai sair minha nomeação. Estou procurando um emprego. Deus vai fazer. Não distribuo nenhum currículo. O Senhor, Ele quer que você descanse, mas descanse fazendo a sua parte. Eu estou fazendo a minha parte, descansando, que a parte maior, principal, importante é o Senhor que vai fazer. Eu preciso descansar. E o que eu disse no início, isso não é fácil, porque nós somos seres humanos, nós temos um coração que queria as coisas para ontem, não para amanhã, mas o Senhor, Ele está aqui apenas querendo que a gente veja as coisas acontecerem através dEle. Para que quando aconteça, eu não diga: nossa, fui eu. Não. Para que quando aconteça, eu diga: foi o Senhor. Realmente não tem jeito, foi o Senhor. E o Senhor quer que você descanse. E eu não sei, como aquela mulher, qual é o seu fluxo de sangue. Como eu disse, é seu casamento?
É seu emprego? É a sua profissão? É a sua saúde? Que você está exausto, não dá conta mais. E está a um passo de desistir. O Senhor está te dizendo: tenha fé, venha até mim e me toque. E eu vou te dar o descanso. E o Senhor, esse descanso, ele é tão maravilhoso que eu queria te contar uma história que traduz aquilo que o Senhor faz conosco em descanso. Diz que existia um barco, aqueles barcos grandes, Titanic, e começou a ter um murmurinho de que ia afundar. E o povo dentro do barco começou a correr, começou a se preocupar, a desesperar, correndo de um lado para o outro, pegando salva-vida, né? Pensando o que ia fazer com os filhos, com o marido, com a mulher. E aí, um dos passageiros, desesperado, viu uma criança sentadinha no chão, no cantinho, brincando. Aquele todo alvoroço e ela continuava brincando. E aí, intrigado, aquele passageiro chegou na criança e falou assim: mas menina, como você consegue ficar desse jeito, num problema grande disso, da gente quase com a possibilidade de morrer, você fica assim, brincando. Aí a criança, sem olhar para o passageiro, continuou brincando e disse para o passageiro: não vou me preocupar, o comandante é meu pai. E é isso que eu tenho para te dizer nessa noite. O comandante é o nosso pai. O comandante é o Senhor. Pode estar tendo várias tempestades. O barco da minha vida pode querer afundar. Eu estou cansada, querendo desistir. Mas o comandante é o meu pai. E por isso eu vou confiar de que nada foge do controle das mãos dele.